Bem-vindos ao Direito a Falar. As polémicas são constantes e o bastonário da Ordem dos Advogados, se não as alimenta, pelo menos nunca foge delas. Sejam os deputados, que são advogados, a nova lei da arbitragem ou até mesmo as irregularidades detectadas no pagamento a advogados pelas defesas oficiosas. Para falarem sobre tudo isto, convidamos naturalmente Marinho Pinto, bastonário da Ordem dos Advogados, mas também Jorge Lacão, deputado socialista e ex-ministro dos Assuntos Parlamentares, e também José Matos Correia, deputado e advogado. Este programa é uma parceria entre o Económico TV e a revista Advocados, daí a presença em estúdio de João Teves, o diretor desta publicação. Muito obrigado a todos pela vossa presença. Sr. Bastonário, começo por si. Porquê é que lhe faz tanta confusão que existam deputados que possam ser, ao mesmo tempo, advogados? Não me faz confusão nenhuma. Quer dizer, acho que não é curial, do ponto de vista dos valores da República e do ponto de vista dos valores específicos da profissão da advocacia, que se possam acumular a função de legislador com a atividade de advogado. Quem está no Parlamento e faz leis não deve estar no Tribunal a aplicar essas leis. Quem está no Parlamento e faz leis não deve ter clientes e privados interessados no conteúdo dessas leis. E isso acontece hoje em dia? Conhece algum caso em que haja... Foram muitos casos noticiados, desde a vírgula, famosa vírgula, noticiada pela falecida jornalista que foi diretora do Independente, Helena Seixas Osório, enfim, as leis da amnistia. Não é curial, desprestigia a República. São esses dois casos que sustentam são muitos outros. Acha que se pode estar a fazer votações no Parlamento acerca de determinadas entidades ou instituições e estarem a participar na votação advogados que são, de quem essas instituições são clientes, que patrocinam essas instituições, como bancos, grupos económicos, etc. Isso acontece hoje em dia? Aconteceu. Não me peça que vá indicar nomes, porque naturalmente eu não o faço, até porque, não só pela minha maneira de ser, mas também pelos deveres do próprio cargo. Agora, o que diz é que existem provas que sustentam essa sua ideia. É que deve haver uma incompatibilidade, como há entre outras funções. Um jornalista não pode ao mesmo tempo exercer funções de angariador de publicidade, por exemplo. E não preciso estar a apontar casos de jornalistas que fizeram as duas coisas. É uma coisa que em si é radicalmente incompatível. E um médico pode ser deputado, por exemplo? O médico pode, porque a atividade do médico não é aplicar as leis. Mas o próprio Parlamento faz leis sobre... Mas aí poderá pôr-se uma questão de impedimento. Se o médico... Penso que nessa questão não se põe. O que se põe é o seguinte: há deputados, e um grupo considerável de deputados, cuja atividade profissional é interpretar e aplicar essas leis no tribunal diante de um juiz. Ora bom, podem estar, no ato de feitura das leis, a servir antecipadamente interesses dos seus clientes. Podem estar, o que não quer dizer que estejam, para terminar. Não vamos nem ser ingênuos, nem agora ser fundamentalistas. A vida é o que é e nós conhecemos a experiência da vida, todos nós. Não é? Portanto, o que eu digo é que, do ponto de vista dos valores da República, não devia haver, que devia ser criada uma incompatibilidade. Quer porque desqualifica as funções de deputado, quer porque distorce as regras da sã concorrência entre os advogados. Um advogado que seja simultaneamente deputado tem uma vantagem competitiva em relação aos colegas. Muitas vezes é preferido por clientes, não por ser advogado ou pelas excelências da sua atividade de advogado, mas por ser deputado. Dr. Marinho Pinto, creio que já temos aqui, enfim, mais do que tema para este início de conversa. Dr. Jorge Lacão é deputado, foi líder parlamentar, ministro dos Assuntos Parlamentares, foi também advogado, não sei se hoje em dia exerce, mas conhece bem as duas realidades. Como é que olha para esta maneira de Marinho Pinto ver as duas realidades? Eu gostava de começar por dizer, em primeiro lugar, boa tarde a todos e muito gosto por estarmos aqui a debater este tema e porventura outros. Eu tenho muita preocupação pelos valores da República e tenho procurado pautar a minha conduta política por forma a que esses valores sejam permanentemente preservados. Mas também tenho a experiência do que é o papel do Parlamento. E, no meu entendimento, o papel do Parlamento deve estar profundamente ligado às realidades da sociedade que o envolvem. Os deputados, pela natureza da sua função, são representantes do povo, mas não se trata apenas de uma representação abstrata. Deve-se tratar também de uma representação que leve em causa e em consideração aquilo que na sociedade é relevante, com capacidade dessa relevância
poder ser interpretada, meditada e, quando necessário, trabalhada ao nível das opções de sentido político e muitas vezes com concretização legislativa que o Parlamento deve fazer. Aquilo que diz é que faz todo o sentido que um advogado possa ser deputado. Do meu ponto de vista e da minha experiência, e eu falo com a vontade de quem de facto é advogado, mas neste momento e depois de ter exercido funções governativas onde a incompatibilidade aí era manifesta, porque quem é membro do governo não pode desempenhar qualquer outra função profissional, mantenho o meu mandato suspenso na ordem e, portanto, estou neste momento em regime de exclusividade enquanto deputado. Alguma vez deu por esta promiscuidade? Mas onde eu queria chegar era o seguinte: a minha experiência diz-me que a experiência de um deputado que possa ser advogado em certos domínios do trabalho legislativo não só não é prejudicial, como é útil. Como é útil porque traz consigo uma experiência, traz consigo uma capacidade de interpretação não apenas da perspectiva, como direi, teórica do legislador, mas igualmente interpretativa de quem tem que lidar com o dia-a-dia da ordem jurídica. A Assembleia tem naturalmente que ter preocupações em definir regimes de incompatibilidades, mas não apenas, de impedimentos. Um advogado que seja simultaneamente deputado não pode, por exemplo, exercer o seu mandato em causas contra o Estado, e isso, desde logo, é um impedimento muito significativo para garantir que não há aí uma instrumentalização de interesses. Já agora, contra ou a favor do Estado. Aí é que eu estou totalmente disponível aliás, estou disponível para debatermos tudo, claro, mas muito disponível, por exemplo, para poder aprofundar o regime dos impedimentos. E se considerar que os impedimentos devem ir mais longe, no sentido de que um advogado não deva apenas estar limitado nas causas contra o Estado, mas eventualmente também em causas em que ele pudesse estar numa posição de defesa da parte do Estado em relação a qualquer ente privado, estou totalmente disponível para que essa matéria Deixe-me então ouvir, enfim, totalmente a opinião de José Matos Correia, advogado, é deputado também da maioria. Como é que reage ouvindo estas ideias do Bastonário da Ordem dos Advogados, que aponta à existência de promiscuidade, chamemos-lhe assim, entre deputados que exercem advocacia? Enfim, boa tarde a todos em primeiro lugar e muito obrigado pelo convite para estar aqui. Eu não conheço essas situações de promiscuidade. É evidente que todos conhecemos a natureza humana e nenhum de nós pode pôr de parte a circunstância de haver problemas em certas circunstâncias. Agora, eu não as conheço e, sem elas serem detalhadas, também tenho muita dificuldade em comentá-las. Faz sentido mudar a lei? Então deixa-me perguntar. Repara uma coisa, eu não tenho, nunca tive, muito antes de ser advogado, nunca tive uma perspectiva de funcionalização do Parlamento. Acho que o Parlamento só ganha com a abertura à sociedade e com a representação no Parlamento de uma pluralidade de, digamos, conhecimentos e de experiências. E nessa perspectiva acho que o Parlamento deve ter deputados, médicos, biólogos, psicólogos, funcionários, seja o que for. Isso só enriquece o Parlamento. E como dizia há pouco o Dr. Jorge Lacão, é preciso nós termos a noção que, eu diria para aí, 2/3 da legislação que passa pelo Parlamento é uma legislação que passa pela Comissão de Assuntos Constitucionais, onde a formação jurídica e o exercício de atividades profissionais ligadas a esta área é uma vantagem para o Parlamento. Mas também há aqui um outro ponto que eu gostava de sublinhar. Às vezes já são feitas essas acusações, e não me refiro agora especificamente àquilo que tem sido dito sobre o bastonário, mas a outras pessoas, que têm feito acusações de que os deputados fazem a lei, para os advogados que estão no Parlamento como deputados fazem a lei para depois beneficiar dela. Profissionalmente. É preciso nós termos a noção que 1/5 das leis que todos os anos são aprovadas em Portugal são aprovadas no Parlamento. A esmagadora maioria da legislação aprovada em Portugal, e muitas vezes aquela que tem mais consequências no dia-a-dia das pessoas, estou a referir-me, por exemplo, aos códigos, até o Código Penal, o Código Civil, etc., são aprovadas mediante a autorização legislativa. Não são os deputados, limitam-se a, dentro de certos parâmetros, conceder autorização ao Governo, mas é o Governo que legisla, não são os deputados. Os deputados não têm controle sobre o produto final, mas apenas sobre as orientações que estabelecem. Eu compreendo esse retrato, mas em relação às leis que são feitas no Parlamento, em relação às leis que a lei deve ser alterada e devem ser aumentadas as incompatibilidades? Repare, eu tenho nessa matéria uma opinião muito clara. Os titulares de cargos políticos têm que dar o exemplo. Na mínima circunstância em que alguém que exerce uma profissão seja comprovadamente alguém que favorece os seus clientes, seja na advocacia, seja noutro sítio qualquer, porque também pode haver médicos que trabalham, por exemplo, nas farmacêuticas, ainda hoje discutimos as questões da denominação comum internacional e também poderia haver favorecimento por aí. Qualquer deputado
que, tendo incompatibilidades, participe numa decisão ou que favoreça um cliente seu, seja qual for a profissão que exerce, deve ser exemplarmente repreendido. E faltam instrumentos para reprimir esse tipo de casos? Eu fui Presidente da Comissão de Ética da Assembleia da República. Tenho, por isso, um conhecimento próximo dessas questões. Acompanho o Dr. Jorge Lacão na ideia de que talvez se devessem clarificar algumas coisas. Agora, eu também lhe digo uma coisa, se me permite uma referência pessoal. Eu acho que isto tudo parte antes de mais de cada um. Eu já por várias vezes na Assembleia da República, enquanto deputado, suscitei um impedimento de votar porque entendi que não devia votar dado o envolvimento que tinha tido enquanto profissional da advocacia em certos casos. Eu acho que se todos dermos o exemplo... Sim, mas as leis têm que ser claras. Claro que mas falou-se muito aqui na Ética da República. A Ética da República não se esgota na lei. Passa pela ética de cada um. E sempre que cada um é confrontado com uma situação em que, porventura, no passado tenha participado num processo, que a questão até já esteja eventualmente arrumada, mas que do seu ponto de vista pessoal, da sua consciência, da sua ética, ele sinta que não deve intervir, eu acho que deve ser o próprio a suscitar a questão. E eu filo várias vezes e estou inteiramente à vontade com isso e acho que a questão deve ser suscitada também nesses termos. O João, além de diretor da revista Advogados, é também advogado, enfim, embora não com participação na política. João, como é que tu olhas para a existência ou não deste tipo de incompatibilidades? Achas que a lei deve ser alterada? Eu acho que deve ser alterada. Agora, eu acho que os advogados devem continuar a poder ser deputados. Seria um empobrecimento do Parlamento se não fossem. E depois, eu diria mesmo que nós já tivemos economistas, financeiros a fazerem leis, quer dizer, seria muito mau, não é? Quer dizer, portanto, se já nos levaram a isto, se fossem fazer leis seria pior. Agora, o que me parece a mim não é o regime das incompatibilidades que deva ser alterado, mas sim dos impedimentos. E aí penso que o bastonário tocou num ponto que é chave, porque um impedimento de um advogado que seja deputado em ter uma ação contra o Estado, a partir dessa ação nunca lhe vai, não lhe traz nenhuma vantagem específica. Agora, onde ele pode ter uma vantagem específica por estar no lugar que ocupa, é precisamente ser ele a defender o Estado. Ser ele a defender o Estado ou uma empresa pública, porque eu acho que não devemos limitar o impedimento ao Estado, porque é evidente que normalmente o Estado até pode ser representado pelo Ministério Público, mas podemos pensar, por exemplo, grandes contratos, as PPPs, etc, etc. E tudo isso são necessários advogados. Que acaba por ter portanto, também muito eu acho é que aí, trabalho de advocacia. Trabalho. Portanto, aí o impedimento devia ser, e isto agora é a minha opinião, devia ser, quer do advogado, se ele for sócio de uma sociedade, da sociedade, porque senão está a dizer, não sou eu que estou a fazer, mas está a sociedade que eu sou sócio a fazer. E, portanto, o que me parece a mim é que, do ponto de incompatibilidade, aí não sou tão radical como o bastonário, do ponto de vista dos impedimentos. Acho que deveriam ser alterados. Deixe-me só dizer aqui, já agora duas coisas. É evidente que os impedimentos levados à letra e até onde devem ir significavam muito pior do que a incompatibilidade, porque a incompatibilidade é entre o deputado em si. E os impedimentos abrangeria o próprio escritório e as próprias sociedades. Nós temos aqui em Lisboa e noutras cidades do país, possivelmente no Porto, mas aqui em Lisboa, frequentemente, escritórios a patrocinar ações contra o Estado e a patrocinar ações do Estado. A patrocinar ações contra a Câmara de Lisboa, instaurada por construtores civis, por exemplo, seus clientes, e a patrocinar ações da Câmara de Lisboa. Uma promiscuidade absoluta. Acha que isso é uma promiscuidade? Claro que é. Está proibido por estatuto. Está a falar do mesmo processo? Não. Em processos diferentes. Se eu o patrocino assim, numa ação qualquer em que defende os seus interesses, não posso ir, por exemplo, patrocinar depois outra ação contra si, porque há aqui um conflito radical de interesses. Ora bom, o que sucede... Mas para eu perceber bem a sua ideia em relação aos deputados. Aos deputados é... Defende exatamente que um deputado não possa ser advogado. Ponto final. E que um advogado também não possa ser deputado, porque altera as relações de concorrência que deve haver entre a advocacia no seu conjunto, porque, como lhe disse, há advogados que são procurados por certos clientes por serem deputados e por estarem num setor privilegiado para influenciar decisões públicas. Mas deixe-me só concluir o raciocínio antes de dar ao Dr. Jorge Lacão. Não se trata de afastar os advogados do Parlamento, porque as incompatibilidades também não os afastam do Governo, não os afastam de gestores das empresas, não os afastam das presidências da Câmara. Trata-se de que, enquanto exercer estas funções, não podem exercer a atividade privada.
Agora, se me dizem que o Estatuto do Deputado os remunera mal, não lhes dá uma remuneração suficientemente atrativa para que eles possam prescindir, eu pergunto, e os do Presidente da Câmara dão? E temos advogados que renunciam, que suspendem a sua inscrição na Ordem para serem Presidentes da Câmara. E temos advogados que suspendem a sua inscrição na Ordem, a sua atividade, para serem Diretores-Gerais. Agora, tivemos também, só para concluir, o outro também que é muito importante. Nós tivemos advogados, deputados, que foram líderes de grupos parlamentares e que acumularam um património imenso. Fala do caso de Eduardo Lima. Não falo num caso de ninguém. Não me peça nomes, por favor, porque senão assim transformamos isto. Eu estou a debater situações e factos e coisas, não debato pessoas. É um caso muito falado, enfim, foi líder pessoas que parlamentar acumularam um património imenso e que sempre que foram interpelados diziam que era da atividade de advogado. Bom, estamos em situações de líder parlamentar, que forma a agenda do Parlamento, que tem poderes para determinar, e sobretudo quando são maioritários, que podem aprovar leis especificamente para certos grupos económicos, para certas empresas, para certos clientes. Até houve trocas de fax, ou essas trapalhadas todas. Ora bom, era necessário moralizar, não só do ponto de vista do funcionamento do Parlamento, como também do ponto de vista da concorrência entre advogados. Dr. Jorge Lacão, o que é que lhe parece, enfim, estas posições muito firmes do bastonário? É verdade? Estou de acordo com o João Teves quando ele fez uma distinção que me parece bem sustentada entre não ter uma atitude tão fechada que leva a um princípio absoluto de incompatibilidade, mas ter uma atitude exigente que leva ao aperfeiçoamento das regras dos impedimentos. E eu próprio já disse que, desse ponto de vista, me parece que pode haver um trabalho a fazer. Eu queria chamar a atenção para o seguinte: imaginar que um deputado isolado na Assembleia da República teria a capacidade para, só por si, influenciar o destino de um qualquer diploma legal é uma ingenuidade. Porque a Assembleia da República é o único dos órgãos de soberania que funciona de forma aberta ao escrutínio permanente da opinião pública. É preciso não perder isto de vista. É talvez aquele que seja cotidianamente mais censurado, mas exatamente também por isso. Porque é aquele que está permanentemente debaixo dos holofotes de todos. Por outro lado, o trabalho parlamentar é, pela natureza dele, um trabalho que se faz de forma colegial, em que os próprios grupos parlamentares, na sua dinâmica e na sua contradição política, como que se controlam uns aos outros, por forma a que, se houvesse, em relação a qualquer diploma legal, a suspeita de que a influência de uma opção material na lei teria resultado do predomínio do interesse de um deputado, uma coisa eu lhe garanto: isso não ficaria sem ser imediatamente posto em evidência no próprio jogo da luta política. E, portanto, é preciso termos a noção das coisas e a proporcionalidade delas. Não é viável no quadro do trabalho parlamentar que essa ideia de uma espécie de deputado mefistofélico que ande pelos corredores, neste caso, metáfora, agenda própria, pelos corredores da lei, neste caso, a influenciar a solução normativa em concreto e que isso passasse despercebidos aos olhos de todos os demais, é alguma coisa que eu tenho tanta experiência da função do legislador que para falar com franqueza, nunca vi na minha vida. Nunca vi na minha vida. Só esta. Com certeza. Por exemplo, relativamente à última lei da amnistia, porquê é que foi aprovado um perdão de penas para os crimes de pedofilia? Não foi sequer discutido no Parlamento, depois apareceu aprovado aquilo. Não foi sequer discutido. Porquê é que foi aprovado? Fica a pergunta. Pois, não, mas a resposta sabe-se, porque havia um deputado que tinha clientes... Não, isso é de uma... Doutor, ouça, a afirmação que eu consigo. A afirmação é minha, com toda a franqueza, porque havia um deputado... Está bem, mas aí, porque é que foi? Então digam porque é que foi. Se há transparência na aprovação das leis... Mas não, porque é que foi? Mas não cabe ao bastonário denunciar se existe esse caso? Essas coisas, também já foi uma vez, foi aprovada a amnistia dos crimes de receptação. Também lá foram aprovados crimes de receptação. Porquê? Porque estava uma pessoa concreta a ser pronunciada por um crime de receptação. Uma pessoa muito importante. E me meteram a receptação lá. Eu, por acaso, até sei quem é, mas não me peçam, obviamente, para dizer. Sim, já sabemos que, enfim, embora faça acusações, agora, não quer personalizar. Não faço acusações. Eu denuncio factos. Uma acusação que uma lei foi alterada por parte de um deputado com interesse muito direto com o deputado. Porque é que foi aprovado o perdão de penas para o crime de pedofilia em 99? Um perdão de penas, porquê? O Parlamento não discutiu isso. Lembra-se de ter discutido isto? Ninguém não discutiu isso. Apareceu aprovado.
Apareceu aquilo aprovado. Está a correr. Deixe-me só fazer uma pergunta ao deputado José Matos Correia. Reconhece, como diz, enfim, Jorge Lacão, que é muito difícil um deputado com uma agenda própria conseguir vingar perante os trâmites normais do Parlamento? Eu estava a ouvir o Dr. Jorge Lacão e estava a ponderar com os meus botões como é que eu conseguiria dizer aquilo de uma forma mais clara do que ele disse. É preciso não conhecer de todo o funcionamento do Parlamento para achar que um deputado ou dois ou três são capazes de se movimentar no meio de 230 deputados, no meio de todo o escrutínio público, parlamentar, governamental, seja do que for, a que os deputados estão sujeitos, e depois introduzirem à má fila umas soluções que visam beneficiar os clientes. Isso não é pura e simplesmente possível. No limite, aliás, é muito mais fácil fazer isso no Governo do que fazer isso no Parlamento. No Parlamento. Muito mais fácil. Deixa-me passar... Já agora deixe-me que lhe diga uma coisa, se me permite aqui o Sr. Bastonário. A imagem do Sr. Bastonário está, julgo eu involuntariamente, a transmitir a quem nos está a ouvir dos deputados, é que há uns deputados que são advogados que vão para o Parlamento para fazer uns negócios. Eu não disse isso, mas também é verdade, posso dizer. Ora, eu que prezo muito ser deputado e muito ser advogado isso. Também, enfim, doutor, também lhe digo que há deputados, advogados que perdem muitos clientes e têm muito prejuízo, mas há outros que saem de lá ricos. E sem exercer a advocacia. E saem de lá por tráfico de influências. Deixa-me só fazer uma pergunta. Se existe, então identifiquemos os casos e tornemos a legislação tão exigente quanto ela tem que ser para evitar que isso aconteça. O que eu lhe digo é assim, nós estamos a discutir aqui um problema, e acabamos a discutir um problema que é a corrupção, o tráfico de influências. Sim. E que, obviamente, essa acumulação de funções e de atividades favorece. Não podemos estar a pedir nomes e casos concretos, porque também, se estivéssemos a discutir o tráfico de droga, não tínhamos que indicar nomes. Senhora, já alguma vez fez alguma queixa ao Ministério Público, tendo em conta a informação? Por amor de Deus, mas se nós estivermos a discutir o tráfico de droga, quer que lhe apresente queixas contra traficantes, podemos discutir isto livremente, sem constrangimentos deste tipo de coisas ou não. Quer dizer, estamos a discutir um problema real da República, é o tráfico de influências, a corrupção, que existe, que está invisível. Não temos que ter nomes de traficantes. Mas isso é pior no caso dos advogados do que noutros profissionais que exerçam funções? Porque os advogados podem que justamente justificar os benefícios dessa atividade com os proventos da atividade de advogado. Vamos fazer um curtíssimo... Hoje em dia não vamos fazer um curtíssimo... Retomamos dentro de momentos a conversa animada, como se vê, entre Jorge Lacão, Marinho Pinto, João Teves e também José Matos Correia.